A leitura do livro de Gênesis, ok? Então, a primeira coisa que eu quero falar para você é que a Bíblia, ela é um compilado de livros. São vários livros que foram escritos por mais de 40 autores durante aí mais ou menos 2.000 anos. Ok? Então, você vai ver profecias de 2.000 anos antes e até mais do que isso, e profecias de 2.000 anos depois, 3.000 anos depois, a mesma profecia, falando da mesma pessoa, do mesmo acontecimento. Então, são diferentes autores que viveram em diferentes épocas, apontando para o mesmo plano, o mesmo propósito de Deus. Isso que aponta para a cidade bíblica. Humanamente, pessoas que viveram, né, em contextos diferentes, histórias diferentes, em épocas diferentes, não teria capacidade, então, de juntar e ao longo dessa história, escritos e tudo isso fazer sentido, se não fosse por uma inspiração divina. A mente humana, ok, a Bíblia, papel aceita qualquer coisa. Pois é, mas escrita por mais de 40 autores que viveram em épocas diferentes, numa diferença de 2.000 anos. Enfim, é algo que precisa ter muita fé para acreditar que isso foi pensado de forma uma por pessoas que viveram com 2.000 anos de diferença, né? Entre 2.000 anos de diferença. Então, aponta, assim, para a Bíblia é um livro inspirado, com inspiração divina. Então, diferentes autores escreveram nas épocas que viveram, ou até mesmo por revelação, escreveram coisas que aconteceram antes, que foi o caso de Moisés. Moisés teve, em Êxodo, fala que ele teve um encontro com Jetro, que era seu sogro, e Jetro era um sacerdote. E Moisés, por inspiração divina, e também pode ter pego aí relatos escritos, né, de Jetro, e pode ter, então, a partir da inspiração divina, escrito o livro de Gênesis. Okay? Então, Gênesis é atribuído, a autoria dele, atribuído a Moisés, e aí é escrito aí 400 anos antes de Cristo. Ok? Mais uma vez, não exatamente o autor, aquilo que aconteceu, o autor viveu na época, né? A questão da criação é muito antes aqui de Moisés, obviamente, né? Mas foi então por inspiração divina e até mesmo talvez através de relatos aí, pessoas que viveram antes dele ou na época carregavam escritos também. A partir desse conhecimento, ele então, e da inspiração divina, escreve o livro. E esse é o caso do livro de Gênesis, ok? O livro de Gênesis, então, ele faz parte dos 5 primeiros livros da Bíblia, que é conhecido como Pentateuco, ok? Os judeus, o povo hebreu, é um povo, então, que carrega essa narrativa, essa história do povo deles mesmos, né? Do povo judeu, o povo hebreu, ok? Lembrando que a Bíblia ela vai narrar duas histórias, é um paralelo entre duas histórias. Primeiro é a história do povo hebreu, que é o povo judeu. Então tem coisas que aqui, particularmente agora, nesse início todo aqui, a gente vai ver Deus se interessando, Deus explicando, Deus organizando, criando e depois organizando em sociedade um povo, o seu povo, que são os hebreus, que eram os hebreus, que hoje são o povo judeu. E depois a Bíblia, ela abre, então, a história, ela alcança um povo não hebreu, que é o povo gentil. Ao longo da história foi assim. Então a gente tem que entender uma coisa: enquanto Deus, a Bíblia está narrando a história do povo hebreu, judeu, tem outros povos vivendo na terra. Obviamente, tudo isso a partir da criação do homem, a partir do desenvolvimento da humanidade. Ok? É por isso que quando a gente estuda a história, né, na escola, enfim, a gente vai ver a atribuição ali
desenvolver a história de outros povos. Mas a Bíblia está falando de um povo, que é o povo hebreu. Depois, os impérios, eles andem com a história do povo hebreu. A Babilônia leva cativo o povo hebreu. Sim, existiam outros povos, mas a Bíblia está narrando a história do povo de Deus, que são os hebreus. Então, o Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia que narra a história do povo hebreu. Narra a criação do homem, a formação desse homem, o desenvolvimento agora desse homem em sociedade. E depois Deus começa então a organizar em sociedade. É isso que é isso que o livro de Gênesis, livro de Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio organiza, ok? Então, nós iniciamos hoje a leitura do livro de Gênesis e nos próximos dias, eu sempre vou fazer um paralelo ainda nesses primeiros capítulos para nós situarmos, ok? Porque o livro de Gênesis, ele compreende tudo que tem na Bíblia, tudo que é descrito na Bíblia, ele é resumido em Gênesis. Tudo que nós vamos encontrar na palavra de Deus, ele é resumido em Gênesis. Os princípios, obviamente, você não está contido ali as Gênesis, ele é o princípio, é como Gênesis é uma semente, e depois tudo nós vamos qualificar, fazer um desdobramento, a gente vai fazer uma descrição da árvore, mas tudo está contido na semente, ok? Então isso que é Gênesis. Então Gênesis, para o povo hebreu, todo livro ele começa pela primeira palavra. Então eles atribuem o nome do livro à primeira palavra. E para os gregos sempre a mensagem, ao título, ao tema. Então, aqui em Gênesis, isso é o princípio. É, é, em geral, capítulo 1 ao capítulo 11, Deus tratando com um homem, capítulo 1 ao capítulo trata a relação de Deus e a criação do mundo. Para com o homem e a criação do mundo. É isso. Capítulo 1 ao capítulo 11.
ouvindo agora? Ok, se estiver travando, vamos sinalizando aí através de mensagens que o pessoal aqui a gente vai tentando melhorar, ok? Os primeiros dias são assim, ok? São dias de ajustes, dias de nós corrigirmos alguns erros aí, mas a gente vai melhorando ao passar dos dias, ok? Peço, como eu já sei que tem, mas não custa lembrar, a sua compreensão, mas não deixe de sinalizar se tiver travando. Obviamente, é que quando é uma coisa contínua, reincidente, frequente, né? Às vezes pode ser que a sua internet mesmo trava, mas quando demorar algum tempo, alguns minutos travando direto, aí você, por favor, sinalize que isso nos ajuda a corrigir o problema. Ok, então, o livro de Gênesis, ele tem uma divisão, uma subdivisão aqui, enquanto história, que apresenta do capítulo 1 ao capítulo 11, Deus, a relação de Deus e a criação do mundo. A relação de Deus com o homem e a criação do universo, a criação do mundo. E a partir do capítulo 12 até o capítulo 50, nós teremos aqui com o áudio aberto. Juliana Nunes, por favor, feche o áudio. Do capítulo 12 a 50, então, a história de Deus e a família de Abraão. Lembrando, então, que o propósito original de Deus, eu sempre quis, o desejo de Deus é relacionar com o homem. Sempre esse foi o desejo de Deus. Então, Deus cria agora, Deus sendo um Deus triuno, Deus cria o homem, Deus forma esse homem, estabelece esse homem em um lugar, em um jardim, e a partir desse jardim, então, Deus busca a relação com esse homem, ter relacionamento com essa criatura, segundo a sua imagem e semelhança. Mas esse homem, então, a partir da sua independência, haverá aqui o relato da queda, a queda da humanidade. E essa queda, então, agora ela tem consequências. E aí a gente vai ver que a humanidade, a partir de então, ela sofre inúmeras quedas por conta do pecado que entrou no coração do homem. Só que Deus, sendo um Deus de redenção, ele continua com seu propósito original. E Deus, então, ele, de diversas formas, e é isso que relata aqui em Gênesis, Deus agora faz tentativas de resgatar esse homem, de salvar esse homem. Então, em Gênesis nós vamos ver alguns inícios de Deus. O início de Deus criando os céus e a terra, propondo, então, o Éden para a sua criatura, a sua criação. Depois disso, esse homem caindo, aí Deus levanta Noé novamente para estabelecer um novo início na terra. A gente vai ver que a geração de Noé também cai, né? Tem uma queda aqui da geração de Noé também. Depois Deus disse, olha, eu vou iniciar novamente agora através da família de Abraão. Então as quedas aqui, a queda de Adão, a queda de Noé, da geração de Noé, está descrito do capítulo 1 ao capítulo 11. Depois em Abrão, Deus então inicia novamente uma tentativa de redimir a humanidade. E a diferença é, então, que Deus, em Abraão, Deus faz uma aliança com ele mesmo. Então, agora não depende mais, ainda que Deus estabeleça essa aliança com Abraão, mas essa aliança não está, e Deus estabeleça a lei também depois, né, através de Moisés, não está condicionado agora somente a palavra do homem ou a fidelidade do homem. Tanto é que da linhagem de Abraão, Deus envia então o Salvador Jesus, ok? Para redimir, para trazer novamente essa criatura, para trazer novamente esse homem que fora criado por ele para si. É esse o propósito de Deus. Pastor, o que nós temos a ver com isso, com a descendência de Abraão, se nós não somos hebreus e não somos judeus? Bom, Paulo vai dizer que nós, pela fé, nos tornamos filhos de Abraão. Pela fé, ok? Então essa é a nossa história também. Agora, nós não tínhamos direito, não era para nós, mas a graça nos alcançou. Quando os hebreus mesmo, depois os judeus rejeitam Jesus, a porta da graça alcança todos aqueles que não são judeus, não eram hebreus,
somos nós, os gentios. E hoje nós nos tornamos filhos de Abraão pela fé. É por isso que essa é a história dos judeus, a história dos hebreus, e essa também é a nossa história. E a nossa história começa assim. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Perceba algo aqui. Eu vou fazer a leitura agora na NVI, nova versão internacional, ok? Em alguns momentos, eu vou transitar para Almeida Revista e Atualizada. Eu não sei qual é a versão da sua Bíblia aí. Eu peço que você, à medida que os anos vão passando, aí os meses vão passando, você compre uma Bíblia ou NVI ou ARA. A ARA é uma Bíblia ela é muito fiel ao texto original, ela é mais aproximada dos escritos da tradução original. Okay? Só que você vai ver que existem algumas traduções que elas são mais próximas do original, mas elas são mais carregadas, elas são mais limitadas, elas são mais difíceis. A linguagem é uma linguagem mais travada, eu posso dizer assim. E existem algumas outras que ela é uma linguagem um pouco mais fluida. Como nós vamos ler aqui, eu quero deixar fluir um pouco mais agora, então eu vou ler na NVI, nova versão internacional. Mas, como eu disse para você, alguns momentos eu quero ir para a versão original, porque as palavras, a colocação, o significado, ela consegue ser mais próximo ao original, ok? E, obviamente, se a gente quiser ir para o hebraico, né, descobrir o sentido de muitas palavras no escrito original, aí você pode baixar a Bíblia Olive Tree e depois comprar dentro do Olive Tree, comprar a tradução, a Bíblia Almeida Strong, com números Strong. E aí você consegue clicar em cima da palavra e dar lá no hebraico original. Depois, quando nós estivermos pessoalmente, a gente pode ajudar você a fazer, a baixar essa Bíblia e ajudar você a comprar esse aplicativo, ok? Vamos lá? No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio Deus criou os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. A terra era sem forma e vazia. Pois bem, a gente vê aqui que no princípio Deus criando os céus e a terra, e depois a terra sendo sem forma e vazia, havia trevas sobre a face das águas e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então você percebe que no versículo 1 de Gênesis 1, Deus cria algo. Deus cria os céus e a terra. Mas não faz sentido quando Deus cria, Deus criar alguma coisa imperfeita. Deus não cria coisas imperfeitas. Deus é perfeito. Portanto, entre o capítulo 1, versículo 1 do capítulo 1 e o versículo 2 do capítulo 1, existe um acontecimento aqui. Porque se Deus cria as coisas perfeitas, mas a terra agora estava sem forma, era sem forma e vazia, e no original você vai ver que a palavra que mais bem descreve não é tornou-se. A terra tornou-se sem forma e vazia. Portanto, houve um acontecimento entre o versículo 1 do capítulo 1 de Gênesis e o versículo 2 do capítulo 1 de Gênesis. E aí, tudo aponta aqui para um acontecimento, que é justamente quando Satanás é julgado por Deus e lançado sobre a terra. Aponta aqui para a queda de Lúcifer, ok? A terra tornando-se sem forma e vazia, aponta aqui para um acontecimento. A queda de Lúcifer, quando Lúcifer é lançado com a terça parte dos anjos, Lúcifer é lançado, declinado dos céus. A vida que havia aqui na terra fora extirpada. Okay? É por isso que vai fazer sentido agora, quando alguns arqueólogos acham, então, ossadas de dinossauro, e a gente diz, pastor, mas a Bíblia não descreve dinossauro, mas como se eles acham os ossos, é porque isso existiu.
mas não tem essa descrição. Bom, tá aqui, já começamos descrevendo tudo isso. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, Gênesis, escreva isso, anote isso e grave isso na sua mente e no seu coração. Gênesis é uma recriação. O livro de Gênesis está descrevendo a recriação da terra, porque Deus criou os céus e a terra. Só que em algum momento a terra tornou-se sem forma e vazio. Tá, mas o que aconteceu? Bom, a Bíblia vai descrever agora a queda de Lúcifer. A gente já vai ver nos próximos capítulos a queda de Lúcifer. Então, quando Lúcifer cai sobre a terra, tudo que houve aqui, tudo que havia aqui, tornou-se sem forma e vazio. Tudo que Satanás toca, destrói. Mas tudo que Deus toca, ele reconstrói, ele ressuscita e ele regenera. Ok? Então, mais uma vez, agora eu vou tocar um pouco mais aqui, ok? Mas se você quiser aprofundar, você pega o devocional do ano passado, você pode ouvir alguns áudios, enfim. Mas até mesmo esses primeiros capítulos aqui, eu vou voltar neles, ainda que eu esteja lá no capítulo 20 de Gênesis. Em alguns momentos eu vou voltar no capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, porque nós entendendo aqui e nos apropriando bem de Gênesis, a gente consegue fazer um cenário, pavimentar o caminho de revelação e de entendimento de todo o resto da Bíblia, ok? Por isso que Gênesis, a gente precisa dar uma atenção especial aqui para Gênesis, ok? Então, Gênesis, ele é uma recriação. E Deus não cria nada que seja o caos. Quando Deus cria os céus e a terra, Deus não criou sem forma e vazio. Deus não cria nada que seja o caos. Deus quando aponta aqui para o caos, né? O caos, ele é resultado do juízo de Deus. E Deus, sendo luz, ele não poderia criar algo para ficar em trevas. Deus é luz. Então, o que cria será luz. Então, aqui aponta para o juízo de Deus sobre Lúcifer e ele sendo lançado sobre a terra. Ok? Então, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face, sobre as águas profundas, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E Deus disse: haja luz, e houve luz. E viu que a luz era boa. Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou noite. Interessante, né? Verso 3. Deus disse: haja luz, e houve luz. Mas perceba o contexto aqui. Do verso 2 para o verso 3. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre as águas profundas, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então percebe o cenário aqui. O Espírito de Deus sobre a face das águas, onde o Espírito está pairando. E a palavra é liberada, algo é criado. Por isso que quando nós estamos juntos, o Espírito Santo está liberado no nosso meio. Quando nós estamos liberando uma palavra, algo está sendo criado no mundo espiritual. Isso é importante você saber. Porque Deus não fala para informar. Quando Deus fala para criar. Quando nós reunimos, o Espírito está liberado e uma sentença profética é falada, algo está sendo criado no mundo espiritual. Lembre-se disso. Deus não fala para informar, Deus fala para criar. O Espírito se movia sobre a face das águas e Deus disse. Quando Deus fala, algo foi criado. E Deus disse: haja luz, e criou a luz. Houve luz. E Deus viu que a luz era boa e fez separação entre luz e as trevas. Deus chamou a luz de dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. E esse foi o primeiro dia. Passaram-se a tarde e a manhã. Passaram-se a tarde e a manhã. E esse foi o primeiro dia. Interessante que eu estou meditando aqui, porque o calendário dos judeus, o dia para os judeus, começa às 6 horas. O nosso começa
às 6 da manhã, né? Para algumas às 10h15, os jovenzinhos, né? Para as pessoas normais, pela manhã. Mas para os judeus, o dia começa a contar a partir das 6 horas da tarde, que é tarde para nós. É, mas por quê? Porque Deus, já vai ver, Deus sempre promove primeiro o descanso para depois trabalhar. Normalmente o nosso dia começa trabalhando para depois a gente descansar, né? A gente trabalha até às 6 e depois, normal, né? Depois descansa. Deus não é assim. Deus primeiro insere o homem no descanso para depois ele trabalhar. Sempre lembre disso, esse é um princípio. Sempre antes de trabalhar, de executar alguma coisa, descanse aquilo que Deus descanse na palavra. Eu vou iniciar esse projeto. Esse ano aqui tem um monte de coisa para fazer, mas sabe uma coisa? Eu vou descansar naquilo que o Senhor já falou a meu respeito. Descanse primeiro, trabalhe depois. Um trabalha primeiro para descansar. O mundo trabalha 11 meses para descansar um. Nós não é assim. Nós descansamos primeiro para trabalhar. Isso é um princípio espiritual. Deus disse: haja luz e houve luz. Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz de dia e as trevas chamou de noite. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o primeiro dia. Então Deus disse: haja um firmamento entre as águas que faça separação entre águas. E assim foi. Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima. Ao firmamento Deus chamou o céu. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o segundo dia. Então Deus disse: ajuntem-se as águas que ficaram debaixo do céu em um só lugar, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que isso era bom. Você percebe aqui que Deus poderia ter criado tudo num dia só, sim ou não? Deus poderia criar tudo uma vez só. Mas existe algo pedagógico em Deus, né? Deus vai desenvolvendo algo, Deus vai criando, Deus trabalha com processos, né? Então, porque Deus gosta de desfrutar daquilo que Ele está criando. Então, às vezes a gente acha que a nossa vida cristã é sobre só sobre o ponto de chegada e não sobre o caminho. Então, muitas vezes vai viver uma vida totalmente descontente, esperando um prêmio lá no final, porque não aprendeu como Deus age. Porque olha só, a cada coisa que Deus cria, a cada dia, Deus desfruta e Deus viu que era bom. Um princípio a gente está caminhando, você está caminhando na sua vida, né? Você está prospectando coisas, tem metas, tem alvos, né? Mas não deixe para se alegrar só com conquistar aquele carro, aquela casa. Se alegre no caminho, porque isso é um princípio espiritual. Deus cria, Deus forma, Deus estabelece e Deus desfruta. Crie e desfrute. Hoje, você vai viver coisas durante o dia, mas desfrute disso que está sendo criado. Desfrute disso que está sendo promovido. Isso é uma questão que normalmente a gente esquece, mas a palavra está aqui para nos lembrar. Então, Deus disse, verso 11, que a terra faça brotar a vegetação, plantas que produzam sementes e árvores frutíferas, cujos frutos contenham sementes sobre a terra, de acordo com a sua espécie. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, as plantas que produzem semente de acordo com a sua espécie e árvores cujos frutos produzem semente de acordo com a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o terceiro dia. Então Deus disse: haja luminares no firmamento do céu para fazer separação entre dia e a noite. Sejam eles sinais para marcar tempos determinados, dias e anos. Sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. Interessante, né? Porque Deus criou o dia primeiro e depois os luminares. Mas só um pouquinho, mas é o sol que ilumina a terra, né? Porque o firmamento, ele mesmo é a luz. Haja luminares no firmamento do céu para fazer separação entre dia e noite.
Sejam eles sinais para marcar tempos determinados, dias e anos, e sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. 16. Deus fez os 2 grandes luminares, o maior para governar o dia, o sol, e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite. E fazer separação entre luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e este foi o 4º dia. Então Deus disse: encham-se as águas de seres vivos, e voem as aves sobre a terra por toda a extensão do firmamento do céu. Então Deus criou os grandes animais aquáticos, e todos os seres vivos que povoam as águas de acordo com a sua espécie, e todas as aves de acordo com a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas nos mares, multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se a tarde e a manhã, este foi o 5º dia. Então Deus disse: produz a terra seres vivos, de acordo com a sua espécie, animais de rebanho, animais rastejantes e animais selvagens, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com a sua espécie, os animais de rebanho de acordo com a sua espécie, e todos os animais rastejantes da terra de acordo com a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Então Deus disse: façamos... Então Deus disse, até aqui Deus disse: produza, faça, encha. Mas agora Deus não diz faça, Deus não diz produza, Deus disse façamos, façamos, façamos. Deus está ali com a Trindade agora. Façamos, não é Deus sozinho, único, é o Deus triuno. Façamos os seres humanos, o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Você percebe que os animais não foram criados à imagem e semelhança de Deus, a terra não foi criada à imagem e semelhança de Deus, tudo isso era bom, mas agora, no verso 26, Deus disse: façamos os seres humanos à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, dominem, olha o homem aqui, o propósito do homem, dominar, dominem eles sobre os peixes, sobre tudo que fora criado antes, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais de rebanho, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Então, criou o homem, o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Perceba que homem e mulher foram criados juntos por Deus. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Olha aí o propósito de Deus. Deus cria todas as coisas, estabelece a criação, cria o homem agora e dá um propósito para esse homem. Qual é o propósito para esse homem? Sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, governem sobre a criação. Então Deus disse: eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra que produzem sementes, e todas as aves que produzem frutos com sementes. Elas serão alimentos para vocês. 30. Além disso, a todos os animais da terra, a todas as aves dos céus, e a todos os animais que rastejam sobre a terra, ou seja, a tudo o que tem em si fôlego de vida, dou todos os vegetais como alimento. E assim foi. Deus viu que tudo o que havia feito e percebeu que tudo havia ficado muito bom. Percebe que Deus criou todas as coisas antes do homem. E Deus viu que era bom, mas quando criou o homem, Deus viu que era muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e este foi o 6º dia. Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo o que neles há. Capítulo 2 de Gênesis. Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo o que neles há. No 7º dia, Deus já havia concluído o trabalho que realizara. Assim, nesse dia, descansou de todo o seu trabalho. Note bem, o descanso para Deus, Deus não descansa porque está cansado. Descanso é desfrute. Descanso não é ausência de trabalho. Descanso é alguém que desfruta daquilo que faz. Ok?
Porque pode ver alguém que diz, eu estou precisando descansar. A pessoa acha que está precisando parar de trabalhar. Ok, mas um desempregado está sem trabalhar. Você percebe que ele não está descansado. Porque descanso não é ausência de trabalho. Descanso é um estado de espírito. É você desfrutar daquilo que ele faz, daquilo que Deus deu. No 7º dia, Deus já havia concluído o trabalho que realizara, assim nesse dia descansou de todo o seu trabalho. Verso 3, então Deus abençoou o 7º dia e o santificou, o separou, porque foi nesse dia que ele descansou de todo o trabalho que realizara. 4, este é o registro das origens dos céus e da terra, quando foram criados, no tempo que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Ainda não havia nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia brotado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para cultivar o solo. Contudo, uma fonte fluía da terra, que irrigava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem. Mas Deus não havia criado o homem, Deus criou, mas agora Deus formou. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, e o ser humano se tornou um ser vivente. O Senhor Deus plantou um jardim no Éden, a leste, e ali pôs o ser humano que formou. Então o Senhor Deus fez brotar do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para o alimento. No meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus plantou o Éden, um jardim no Éden. Deus plantou um jardim no Éden e ali pôs o ser humano que ele formou. Então o Senhor fez brotar do solo todo tipo de árvore agradáveis aos olhos e boa para o estômago, boa para o alimento. Agradável aos olhos e boa para o alimento. No meio do jardim estavam a árvore da vida, no centro do jardim, que aponta para Deus, aponta para Cristo. Mas também a árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha, entre muitas árvores, a Bíblia descreve duas principais, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Versículo 10. Um rio fluía do Éden para irrigar o jardim, e de lá se dividia em quatro braços. Olha só, um rio fluía do Éden, partia do Éden, partia do jardim, um rio emana dali e fluía para irrigar o jardim, e de lá se dividia em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Ele circunda toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também estão o obidélio e a pedra de ônix. O nome do segundo é Gion. Ele circunda toda a terra de Cuxi. O nome do terceiro é Tigre. Ele corre a leste de Assur. O 4º rio é o Eufrates. O Senhor Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comer dela, certamente morrerá. Deus está dizendo aqui que talvez morrerá. Deus está dizendo que pode que você morra. Deus está dando uma certeza. Deus está sendo assertivo aqui. Deus está dizendo que certamente morrerá. Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se dela comeres, certamente morrerá. Verso 18. Então o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma aliada, uma adjuntora, que lhe seja semelhante. Então o Senhor Deus formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, e os trouxe ao homem para ver como os designaria. O nome dado pelo homem a cada ser vivo seria o seu nome. Ou seja, Deus agora cria os animais, as aves, e Deus estabelece essa função para o homem.
E o nome que o homem desse aos animais, esse seria o nome desses animais. Assim, o homem deu nomes a todos os animais de rebanho, às aves do céu e a todos os animais do campo. Contudo, não se encontrava para o homem uma aliada semelhante a ele. Então, olha a Bíblia descrevendo aqui. Imagina o Adão dando nome para o leão, para a leoa, para o leitão, para a leitoa, e não tem nenhuma que semelhante a ele. Né? E tá ali, gente, mas tá esquisito, não tem ninguém parecido comigo aqui. Então, o Senhor é muito bom, né? Então, o Senhor Deus fez o homem cair em um sono profundo. E enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Você percebe, quando se fala de submissão, né? Se fala de estar abaixo. Até porque a mulher fora criada do lado. Ela nasce a partir do lado. Ela para estar ao lado do homem. Então o Senhor Deus fez o homem cair em um sono profundo. E enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Na costela que havia tirado o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Então o homem disse: esta, por fim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Tá vendo? Lá em Gênesis, olha o princípio aqui, olha a ordenança aqui. Por essa razão, o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e a sua mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Não tinha maldade, não tinha consciência do mal aqui. Deus criou o homem na pureza. Eles estavam nus e isso não era um problema. No entanto, capítulo 1 e capítulo 2 narram o que Deus criou, a criação de Deus. Agora eu quero descrever um pouco mais, né, as subdivisões aqui. Eu falei do capítulo 1 ao capítulo 11, depois do capítulo 12 ao capítulo 50. É Deus e o mundo, a relação de Deus e a criação, Deus criando o mundo. E do capítulo 12 ao capítulo 50 é a história de Deus com Abraão, a família de Abraão, a história de Deus com a humanidade que ele criou, ok? Então, no capítulo 1 e capítulo 2, aponta para tudo que Deus criou. Mas a partir do capítulo 3, aqui no capítulo 3, então relata a queda do homem, ok? Capítulo 3, queda do homem. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia criado ou tinha feito. A serpente. Esta perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhuma das árvores do jardim? A mulher respondeu à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. A serpente disse à mulher: certamente não morrerão. Mas Deus, olha só, interessante como Satanás, ele sempre imprime uma convicção mentirosa. Nem toda convicção é verdadeira. Deus diz: certamente morrerão. A serpente diz: certamente não morrerão. Eles tinham a opção de escolher em quem acreditar, não é? A serpente disse à mulher: certamente não morrerão. O que Deus disse? Deus disse que certamente morrerá. E a serpente diz: eu vos digo, certamente não morrerá. É que Deus sabe que no dia em que comerem dele, seus olhos se abrirão. Parece que estavam cegos, né? Claro, Adão e Eva estavam cegos para a maldade. Olha o que a serpente diz: não, certamente não morrerão. Verso 5. É que Deus sabe que no dia em que comerem dele, os seus olhos e vocês serão como Deus. Mas espera aí.
Olha a proposta de Satanás. Se vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus não quer, porque quando vocês comerem, os seus olhos vão se abrir e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Vocês serão como Deus. Mas o homem não foi criado em imagem e semelhança de Deus? Satanás sempre quer levar você a fazer aquilo pela força humana, aquilo que Deus já fez, aquilo que você recebe, aquilo que você já é. Você tenta ser um vencedor, mas você já é em Cristo Jesus. Você tenta enriquecer, mas você já é enriquecido em Cristo Jesus. A gente tenta estabelecer a paz, mas Ele já é a nossa paz. A gente tenta estabelecer e tenta a felicidade, a alegria. Pois é, mas a alegria é um fruto do Espírito. Tudo que o homem tenta fazer por si só, em Cristo, Ele já é. A serpente diz, é que Deus sabe que no dia em que comer dele, os seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento, olha agora, quando a mulher viu que a árvore era boa ao estômago, atraente aos olhos e desejável ao paladar, desejável para dela se obter sabedoria, tomou do seu fruto e comeu. Essa é a grande tentação da vida. Quando a gente olha para algo, normalmente algo que vai nos corromper é atraente aos olhos, desejoso ao paladar e boa para o estômago. Por isso que vem os pecados, 7 pecados capitais, né, que se fala. Por isso que vem o pecado, toda luxúria, toda inveja, é algo que é atraente aos olhos e boa para o estômago. Sempre é desejável, é para saciar o desejo humano. Agora, nem tudo que é atraente aos olhos, bom ao paladar e saciável ao estômago é fruto de pureza, de inocência e de santidade. Quando a mulher come do fruto, tomou do seu fruto e comeu. Eu sei que muitos de nós aprendem, será que é uma maçã? A Bíblia não diz que é uma maçã, a Bíblia diz que é um fruto, ok? Eu sei que alguns, pastor, eu sei que é a Apple, que daí é a maçã e tal. Bom, pode ter seu significado, mas a Bíblia não diz que é uma maçã. A Bíblia diz que é um fruto. E a mulher tomou do fruto e comeu. E também tem uma ideia brilhante, que a mulher gosta de compartilhar as coisas. E deu pro Ivo. Deve ser um Ivo. Quando nós vamos falar com ele. E deu pro Adão. E é um problema. Quando Adão não dá destino para sua casa, quando Adão não fala dentro de casa, quando Adão... Esse problema aqui do Éden é um problema corriqueiro, é um problema que se estende até os dias de hoje. Certamente, isso não aconteceu do nada, assim, o Adão está aqui, ele olha para trás, está ali a Eva falando com a serpente. Não, provavelmente, Adão permitiu que Adão, na ausência de Adão falar, a serpente vai falar. Quando um homem não se torna sacerdote da sua casa, quando ele não dá destino e propósito para os seus filhos, a serpente vai dar. Quando um homem, ele não guarda a visão da sua casa, a direção do seu lar, ele descuida da atribuição vocacional da sua vida e da sua casa, a serpente vai falar com a Eva, vai dar ideia para ela. Sabe qual é o resultado disso? Até ele vai ser participante dessa visão. E aí a queda está proposta. É isso que aconteceu. Tomou do fruto e comeu e deu ao marido. Deu também a Adão, que estava com ela. E ele o comeu. 7. Então os olhos dos dois se abriram. Mas espera aí, parece que os olhos estavam fechados então. Porque se os olhos abriram agora, parece que os olhos estavam fechados. Isso é que a melhor versão humana, a melhor versão do homem é com os olhos fechados, olhos cegos de tudo aquilo que é corrompido. A gente já falou sobre isso, né? Mas talvez quem mais descreva a beleza de uma mulher seja um cego, porque ele não olha para nada daquilo que corrompe. Sabe por que muito casamento se corrompe? Sabe por que a nossa vida muitas vezes se corrompe? Porque os nossos olhos estão abertos para tudo aquilo que não é essencial. Os nossos olhos estão abertos para a maldade. E às vezes nós cegos
seria a garantia da pureza. Eu provoco aqui para você fazer um exercício de escrever alguém aí da sua casa, da sua família, seja o seu cônjuge, seja alguém. Descreva a sua mulher, descreva o seu esposo com os olhos fechados. Porque era essa condição de Adão e Eva. Os olhos não estavam abertos para a maldade. Parece que sempre quando os olhos se abrem, parece que tudo melhora, né? Mas aqui os olhos foram abertos para a maldade. Quando o homem tomou o fruto e comeu no Éden, os olhos foram abertos para a maldade. Mas Deus é um Deus de redenção. Jesus, à mesa com os discípulos, ele tomou o pão, mas não comeu. Ele tomou e partiu. Caminho de Emaús, depois de ter ressuscitado, ele entra para casa, está ali com os discípulos, ele toma o pão e parte o pão. Quando ele tomou o pão, partiu o pão, os olhos foram abertos. Mas agora não foram abertos para a maldade, foram abertos para a justiça. Se Adão foi corrompido pelo que comeu, a humanidade foi corrompida pelo que o primeiro Adão fez e ele comeu, a humanidade foi redimida pelo que o segundo Adão fez. Ele não comeu, ele partiu. Se a nossa vida se corrompe por aquilo que a gente busca, para os nossos próprios interesses, a nossa vida é redimida quando nós usamos ela em favor dos nossos irmãos. O primeiro Adão comeu, o segundo Adão partiu. Adão e Eva, eles comeram do frutos. Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Por isso, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram algo para cobrir-se. Ou seja, quando os olhos foram abertos para a maldade, eles viram que estavam nus e sentiram vergonha da sua condição agora. Mas até então, não havia problema, porque o homem fora criado em imagem e semelhança de Deus. O homem era puro. No entanto, quando agora o pecado entrou na humanidade, os olhos foram abertos para a maldade e eles viram a sua vergonha. E costuraram folhas de figueira. Então eles taparam a sua vergonha, a sua nudez, com folhas de figueira. Figueira aponta para a justiça própria. Você vê nas passagens, a gente vai ler lá no Novo Testamento, que Jesus, quando ele chega diante de uma figueira, e essa figueira ela não está produzindo frutos, não está frutificando, ele amaldiçoa a figueira. Isso aponta para toda tentativa do homem cobrir a sua vergonha, toda tentativa do homem dar jeito na sua vida, sem precisar de um salvador. Isso se chama justiça própria. E quem está debaixo da justiça própria está debaixo de maldição. Jesus amaldiçoou a figueira. A justiça própria, a justiça humana está amaldiçoada. Por isso que nós não nos cobrimos, não devemos nos cobrir de folhas de figueira, de justiça própria. Não é a nossa justiça. Nós nos cobrimos de pele de cordeiro. Perceba. 8. Quando o homem e a sua mulher ouviram o som do Senhor Deus, que caminhava pelo jardim, ao sopro do vento do dia, esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Olha só, eles ouviram os passos do Senhor que via visitá-los ao final do altar no jardim. O Senhor Deus, porém, chamou o homem e perguntou: onde você está? Interessante, né? Deus não pergunta o que você fez, Deus pergunta onde você está. Porque todo pecado é porque você está distante da palavra, distante do lugar que Deus estabeleceu para você. Eu e você hoje, nosso lugar é na palavra. Todo aquele que sai da palavra, ele sai do verbo, da presença da palavra, ele incorre na possibilidade de queda, de pecado. Por isso, eu e você devemos permanecer na palavra. O homem deixa de estar diante da palavra, diante do verbo, diante da presença dele. E porque estava longe da palavra, da presença, caiu. E Deus agora pergunta: não é o que você fez, é onde você está. Porque Deus sempre está preocupado com a relação. Ele respondeu: eu te ouvi no jardim e fiquei com medo, porque eu estava nu. Por isso eu me escondi. Deus perguntou: quem contou a você que estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei a você que não comesse? O homem disse: eita, aqui vem o pecado. Quando o pecado entra, a gente é perito a boa explicação para que não tem justificativa. A primeira coisa é transferir a culpa, né?
Deus disse: onde é que você está? Você comeu o fruto da árvore que eu falei para não comer? Ele fala: foi eu. E até aí, ó Deus, eu estava de boa, eu estava em paz. Aí o Senhor resolveu botar uns na minha vida. E está feito. Foi a mulher que me deste para estar comigo, e me deu o fruto para comer. Senhor, deixa eu falar uma coisa. Eu sabia que quem comeu primeiro foi a mulher. Deus poderia ter chegado direto, não, mas todo problema de Eva é um Adão. Todo problema de uma casa, toda resolução, Deus vai falar com Adão. Então, a sua esposa é responsabilidade sua. Ah, minha esposa, pastor, é um problema. Bom, responsabilidade sua. Ok? Porque assim como na do primeiro Adão, a Eva se corrompeu, o Adão ele veio para purificar e colocar novas vestes na sua vida. Percebe isso? Então, o primeiro Adão descuidou, teve um grande problema. O segundo Adão veio e cuidou, zelou, se entregou e redimiu. Ok? Então, como as nossas relações, em algum momento, elas podem estar comprometidas por conta do pecado, em Cristo, você receberá a virtude a redimir as suas relações. Sua esposa, você uma Jesus, mas em Cristo agora vocês são nova criatura. A serpente, a mulher respondeu, Deus perguntou a ela: o que foi que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: por ter feito isso, maldita é você entre todos os animais de rebanho e entre todos os animais do campo. Olha só, Deus fala com Adão e fala com Eva, mas Deus não amaldiçoou eles. Deus amaldiçoou a serpente. Amaldiçoar. Deus está agora a maldição. Deus não está amaldiçoando. Deus está amaldiçoando a serpente. Agora, qual é a sentença sobre a serpente? Você rastejará sobre o seu ventre. Bom, se uma sentença de punição é rastejar, alguém está sendo punido e por isso vai rastejar, é que provavelmente essa serpente não rastejava. Provavelmente essa serpente voasse. Faz sentido? Por isso que vai explicar aí, talvez, algo que é tido como mitológico, né? A existência de dragões. Bom, mas aqui está dizendo que a sentença para a serpente é rastejar. Ou andava em pé ou andava voando. Mas quando não tem perna, a probabilidade é que voasse. Então você rastejará sobre o seu ventre e comerá do pó todos os dias da sua vida. Você percebe que aqui a serpente foi dada a ela a sentença de comer do pó. Aqui em Gênesis é a serpente. Lá em Apocalipse vai ser o dragão, porque comeu o pó da terra, que aponta para o pecado. Ok? Em Gênesis, tudo que é Gênesis, tudo que é pequeno em Gênesis, é grande lá no livro de Apocalipse. Aqui em Gênesis é a serpente. Lá em Apocalipse é o dragão. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá do pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela, que ferirá a sua cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele declarou: multiplicarei intensamente as suas dores de parto. Com dores você dará à luz filhos. O seu desejo será contra o seu marido, mas ele a dominará. Finalmente, olha só, o seu desejo será contra o seu marido, mas ele a dominará. 2,16. O seu desejo, perdão, 3,16. Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da sua gravidez. Bom, antes aqui, vou pegar aqui o versículo 15. Isso aqui é a chave, verso 15. Porém, inimizade entre você e a mulher. Olha só, Deus declarando para a serpente primeiro. Porém, inimizade entre você e a mulher.
entre a sua descendência e a descendência dela. Está falando para Satanás. É por isso que o descendente, sempre Satanás atenta para o descendente da mulher. Sempre o homem, o descendente, olha a promessa aqui. O descendente sempre foi perseguido por Satanás. Por isso que o projeto, a proposta de Satanás sempre é acabar com a figura do descendente. O homem é muito atacado. Você vê que quando Jesus nasce, Herodes, ali no contexto que vai nascer Jesus, o rei, Herodes manda matar crianças de 2 anos para baixo. Quando Moisés nasce, o libertador no Egito, Faraó também manda matar crianças, perseguir crianças. Porque Satanás sabe que do descendente viria aquele que redimiria e que iria pisar sobre a cabeça de Satanás e ferir a autoridade de Satanás. Olha o que diz a profecia: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela, que ferirá a sua cabeça. Olha só, a descendência dela ferirá a sua cabeça, e você, serpente, você lhe ferirá o calcanhar. Na cruz do Calvário, Cristo foi morto. O descendente foi ferido. O calcanhar foi pisado. Mas por que o calcanhar? Porque ele mesmo, na sua ressurreição, pisou sobre a cabeça da serpente. Quando pisa na cabeça da serpente, o calcanhar foi ferido. Foi ferido de morte, mas ele pisa na cabeça da serpente, esmagando toda a autoridade de Satanás e devolvendo a autoridade agora. Jesus diz: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ele vai ao teu inferno, toma a chave do inferno e da morte. Toma a chave do inferno e da morte. O poder da morte estava agora em domínio de Satanás, foi resgatado por Cristo Jesus. Por isso que a morte não pode mais dominar. Até Jesus a morte reinou, mas após Jesus, agora a morte foi vencida. Por isso que é nos dado novamente à humanidade a vida eterna que existia antes da queda. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela, que ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele declarou: multiplicarei intensamente as suas dores de parto. Com dores você dará à luz filhos. Multiplicarei intensamente suas dores de parto. A mulher não era para ter dor de parto. Não era. No gerar, não era para ter. Está vendo que é uma sentença agora? Também é uma punição. Mas você percebe Deus amaldiçoando a mulher? Você percebe Deus amaldiçoando o homem? Não. Porque Deus não amaldiçoa aquilo que ele fez. Ele não amaldiçoa aquilo que tem a sua semelhança. Ele amaldiçoa a criatura que ele fez. Mas a criatura que ele fez não tem a sua semelhança. O homem tem. Por isso que o homem não é amaldiçoado, porque ele é imagem e semelhança de Deus. A mulher, ele declarou: multiplicarei. Agora tem uma punição: intensamente as suas dores de parto. Com dores você dará à luz filhos. À luz filhos. O seu desejo, verso 16, 3:16. O teu desejo será para o teu marido, mas ele a governará, a dominará. Será para o seu marido, o seu desejo. Agora, o seu desejo, você estará sujeito, você estará submissão ao seu marido. Você percebe que isso é uma punição devido à queda. O seu desejo agora será em favor do seu marido, mas ele a dominará. Finalmente, declarou ao homem: visto que ouvidos a voz da sua mulher, visto que você deu ouvidos à voz da sua mulher, então você já sabe, né? Eu e você, redimidos em Cristo agora, você precisa dar voz ao Espírito Santo. Pastor, mas Paulo, as mulheres como Cristo amou a igreja. Mas Cristo amou a igreja não é fazendo a vontade da igreja. Cristo amou a igreja fazendo a vontade do Pai. Portanto, sua Eva, não pela vontade dela, pela vontade do Pai. Então, faz todas as vontades da mulher, vai terminar sem jardim, fora do jardim, com dores, e ela com dores de parto. Hein? Que ama sua mulher, obedecendo a Cristo, se posiciona
direção, propósito para uma casa, obedecer em obediência a Cristo, ele vai ver a redenção. Visto que você deu ouvido à sua mulher e comeu da árvore da qual ordenei a você que não comeu, maldita é a terra. Olha só, maldita é a terra por sua causa. Com dor você comerá dela todos os dias da sua vida. Então, o trabalho, a família, o trabalho então, não era para ser assim, para trabalhar, porque não gosta muito de serviço. É bem verdade, Deus depois diz, né, que o trabalho dignifica o homem, né? Mas não era para ser assim, para o homem desfrutar. Mas pelo pecado, o homem agora tem que retirar do fruto da terra, comer do fruto do seu próprio trabalho. E lhes fará brotar espinhos e ervas daninhas, e você comerá as plantas do campo. Com o suor do seu rosto comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado. Porque você é pó, e ao pó voltará. Adão deu a sua mulher Eva, pois ela seria a mãe de todo ser vivente. Deu ela o nome de Eva. O Senhor Deus fez roupas de pele para o homem e a sua mulher e os vestiu. Peraí, o homem já não havia feito roupas para si? Ele não coseu roupas com folhas de figueira? Apontava para a justiça própria. Mas depois que Deus vem dar a sentença, ele cobriu o homem, mas cobriu de pele. E você vê que depois Jesus se apresenta como cordeiro. A roupa que o homem faz aponta para a justiça própria. Folhas de figueira, que está debaixo de maldição. Mas a roupa que Deus faz, ele mata um cordeiro. Quem leva a punição é o cordeiro. E ele cobre os pecados da humanidade com as peles de cordeiro. Eu e você hoje fomos cobertos pelas peles com o sangue do cordeiro. Nossos pecados estão cobertos, foram apagados, removidos. Ele pagou. Por isso, o Senhor Deus fez roupas de pele para o homem e a sua mulher e os vestiu. Então o Senhor Deus disse: vejam que o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve permitir que ele estenda a mão e tome também da árvore da vida, coma e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o expulsou do jardim do Éden, para cultivar a terra da qual fora tirado. Espera aí. Por que o homem foi expulso, pastor? Porque o homem agora tinha se tornado conhecedor do bem e do mal, caído em pecado. Sim, do bem e do mal. Então o homem continuava puro? Não, foi corrompido. Se o homem corrompido comesse da árvore da vida, seria corrompido eternamente. Por isso que Deus remove o homem do jardim, para não comer da árvore da vida, porque o homem viveria eternamente corrompido. Deus envia Jesus, sendo o unigênito, com o único gene puro, porque o homem não tinha mais o gene puro, tinha o gene corrompido. Adão era do gene corrompido, mas Cristo era do gene puro. Ele era o único gene puro, santo, imaculado, sem pecado. Aí o único gene foi enviado, morreu sendo santo, redimiu a humanidade, levou sobre si, pagou o preço dos pecados da humanidade, e de único gene se tornou o primeiro gene de muitos filhos. Em Cristo, pela fé, nós nos tornamos puros novamente. E é por isso que lá em Apocalipse descreve que novos céus e uma nova terra terá lá a árvore da vida, em que nós iremos comer dela novamente. E aí viveremos com ele eternamente. Puros, não mais corrompidos. Adão foi removido do jardim porque estava corrompido, e se comesse da árvore da vida, seria assim para sempre, eternamente. Removeu do jardim, Deus continua com o seu plano, envia Jesus, resgata a humanidade, e agora aponta, quando nós voltarmos para casa, estará lá a árvore da vida. O jardim recriado de Deus.
e nós nos alimentaremos da árvore da vida para sempre. Picados de novo. É lindo, né? A palavra de Deus é linda. A palavra de Deus é linda. É lâmpada para os nossos lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É a palavra. Amém? Por isso, Senhor do jardim do Éden para cultivar a terra da qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia de um lado para outro, guardando o caminho que levava à árvore da vida. Amém? Até aqui, nosso devocional encerra aqui. E nós vamos atualizando, como o Gênesis aqui eu preciso de tempo para ele, a gente vai organizando então a leitura aqui. Eita, já foram impressos, Duda? Já foram impressos? Os cartões? Ainda não, né? Ok, então a gente vai reorganizando aqui. Amanhã a gente volta a partir da leitura do capítulo 4, ok? Porque eu preciso dar uma ênfase aqui nesses primeiros capítulos, eu preciso escorrer um pouco mais, mas também não quero me prolongar muito no tempo aqui. Então, hoje nós encerramos aqui no capítulo 3, amanhã a gente volta no capítulo 4 em diante. Sabe? Lembrando que a partir agora, a cada 7 dias, no próximo domingo, nós vamos ter um quiz bíblico, ok? De alguma coisa que foi aqui, umas 3 perguntas, alguma coisa de múltipla escolha, ok? Que você sinaliza. E aí, nós vamos ter um ranking ali também, ok? Que eu acho que vai ser dinâmico. Depois a gente vai tendo surpresas aí. Vai tendo surpresas no decorrer da nossa leitura. Fazer bem interativo, bem dinâmico, para que você também, além de tudo, né, seja cada vez mais encorajado e a gente celebre junto. E cada GC é importante aí, um número alto aí de participantes de cada GC, a proporção, né, proporcional, né, ao número de membros, ao número de frequentadores de cada GC participar. Amém? Que você sinta inspirado pela palavra de Deus e seja transformado todos os dias por ela. Amém? Nós encerramos aqui o nosso devocional, nosso primeiro dia de leitura devocional, leitura bíblica do ano de 2026, e eu creio que será intenso, marcante, transformador e surpreendente. Amém? Voltamos amanhã. Graça, paz e uma boa tarde e um bom domingo.